vou demorar muito, pode ter certeza. Eu não vou enfadar vocês, não. Mas eu quero deixar aqui, para a nossa meditação, João capítulo 14, versículo 21, 22 e 23, para a nossa meditação nesta noite. João capítulo 14, versículo 21, 22 e 23. Aleluia. Aleluia. Como é bom estar na casa do Senhor, irmão. Nós precisamos de dar mais valor a isso, estar reunidos juntos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Disse-lhe Judas, não o Iscariote: Senhor, de onde vem que está a manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Amém? Os irmãos podem sentar. Aleluia. É bom quando você tem essa intimidade, que você aprende a amar o seu irmão. É porque às vezes você vai numa igreja tão longe, quando você sabe que você chega lá e tem amigos, irmãos em Cristo, você se sente à vontade como se estivesse em casa. E eu me sinto à vontade aqui, sabe? Eu me sinto à vontade, porque Pastor Theo é uma pérola na minha vida da minha família, sabe? Esse homem fez uma coisa que todo mundo me abandonou na hora que eu mais precisava. E naquele momento eu não tinha mais a quem recorrer. Eu recorria, na época, ao meu patrão. Ele podia fazer, não fez. Recolhi a minha igreja, que era meu pastor na época. E ele também não me atendeu. E várias outras pessoas. E eu subi o segundo andar da loja onde eu trabalhava, já desesperado. Minha esposa estava para ganhar a minha filha mais velha, a Joyce, que hoje está com 23 anos, faz 24 esse ano. Joyce, minha esposa, liga para mim, disse que estava perdendo muito sangue, ela estava grávida da Joyce, já de 6 meses. E eu me desesperei, eu falei, agora como que eu vou levá-la no hospital se eu não tenho carro? Naquela época eu não tinha carro. Eu ganhava R$250 por mês. E o salário já era 500 e pouco. Você entende? Mas eu cheguei lá em cima, eu disse para o Senhor, o que eu vou fazer? Minha esposa está em casa perdendo sangue. O Senhor diz assim, Theo, eu peguei na hora o telefone, esse telefone tijolão ainda, liguei para o pastor Theo. Na época não era pastor, ele não era nem diácono ainda, ele era membro de igreja. Era membro ainda. Nós somos da mesma igreja. Você está onde? Falei, eu estou no meu serviço. Mas foi coisa rápida, ele chegou lá de camiseta, regata, de short, né? Nem bermuda. Era de short, de chinelo, com a sua Paraty branca. Me botou dentro do carro, onde está sua esposa em casa? Foi para lá, me levou a gente para a Vitória, ficou lá com a gente. Na volta, o diabo tentou nos destruir, porque aonde existe o amor, o diabo tenta, irmão. Estourou o pneu, passou em cima de um toco que caiu de uma carreta, estourou o pneu do carro todo. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou pagar isso?
Mas hoje eu sei. Aleluia. Nós devemos o amor. Você está entendendo, irmão? Hoje a Joyce está lá. A Joyce era pequenininha quando nasceu, bem pequenininha, ela não crescia. Hoje ela está maior do que eu. Quem vê a Joyce diz assim, será que era aquela mesmo? Esse moço, que hoje é seu pastor, Deus conhece o coração dele e sabe. Eu tenho visto as suas pregações. Aleluia. E oro muito por esse homem. Tem que orar. Quando eu oro para ele, eu oro pela tua igreja. Então, eu estou orando por vocês também, sem vocês saberem. Amém? As horas já se foram. Irmãos, nós estamos dentro de um texto aqui muito conhecido, que fala de amor. Mas eu acho interessante esse texto aqui, porque ele começa no versículo 5, ele começa a falar de Tomé. Tomé faz pergunta para o Senhor. A pergunta que Tomé faz para o Senhor é como saber o caminho. Irmãos, eu fiquei meditando nesse texto aqui e eu fico observando, e eu prego muito isso lá na igreja. E tem pessoas que foram embora da igreja porque não foram embora, não quer mais ir para a igreja, sumiu de lá. Mas sabe por quê, irmão? Porque, na verdade, nós não podemos deixar de pregar a palavra do Senhor. A palavra é a verdade. E se a verdade te doer, então, vê aonde é que ela bateu e te doeu e conserta e pronto. Ela está aqui para nos lapidar. A palavra de Deus, irmão, ela nos lapida. Teve um moço uma vez que me disse que ele não lê mais a Bíblia, porque quanto mais ele lê, mais pecador ele fica. Eu falei, não, você está entendendo totalmente errado. Não é assim. Não é que você fica mais pecador, é que você passa a reconhecer o seu pecado. Aí você tem que deixar. Agora, quando você não quer deixar, aí você diz que eu fico mais pecador. Mas quando o Espírito Santo, junto com a sua palavra, ele te diz, irmão, pare. Você quer ver uma coisa aqui? Isso não é para todos não, tá? Eu não prego isso aqui para todos. Isso aqui foi um testemunho meu. Um dia em casa, quem aqui... Hoje já não acontece muito essas coisas, mas antigamente, qual era o prato de domingo em qualquer casa? Frango ensopado, com quiabo, com batata, né, ou com jiló. Não é verdade? Era o frango do domingo. Era a comida do domingo. Eu comecei a jejuar e comecei a buscar Deus, eu quero uma transformação. Eu não quero o mundo em mim. Eu quero viver aqui no mundo, porque tenho que viver, mas eu não quero que o mundo viva em mim. Um dia eu sentado, quando eu peguei, eu gostava muito de comer aquele ossinho, aquela molinha, aquela ponta, né? Um dia, quando eu mordi aquele osso, o Senhor falou comigo assim, o Espírito Santo diz assim, qual a diferença de você comer uma galinha molho pardo ou comer o sangue que está aí dentro desse osso? Eu pensei que aquilo era uma brincadeira, mas você sabe que todas as vezes que eu ia comer a galinha ensopada, o Espírito Santo me incomoda. Vai continuar? Então come a galinha molho pardo. E todas as vezes ele ficava martelando. Eu tive que parar. Hoje, quando eu como galinha ensopada, eu falei, não posso mais. É gostoso. O pecado também é gostoso, irmão. Não pensa que o pecado não é gostoso, não é? Porque a carne adora o pecado. A nossa carne adora o pecado. Mas a Bíblia diz que nós temos que mortificar a carne. E sabe por que eu vejo aqui que Tomé tomou...
foi fazer essa pergunta, por causa desse caminho, sabe o que, irmão? Às vezes as pessoas, era discípulo, estava junto com Jesus, espiritualmente e carnalmente, juntos. Olha que prazer, né? Que honra estar ali, queria eu. Quem daqui não queria estar perto de Jesus e ver ele assim, poder abraçá-lo? Hã? Era discípulo de Jesus. Mas você sabe por que ele fez essa pergunta? Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente vem para a igreja e a gente não presta atenção. A Bíblia diz que nós não podemos ficar desapercebidos. E eu prego isso direto lá na congregação. Sabe por quê, irmãos? Foi domingo, eu fui para lá. E eu fui falando com o Senhor no meu interior, no meu pensamento, eu não botei para fora. O diabo não sabia o que é que eu tinha falado com Deus, com meu pai. Mas de repente eu estou lá, aí uma jovenzinha que hoje é minha tecladista lá, está com 10 anos, está tocando um teclado, você precisa de ver. Pega de ouvido, irmão. E tem uma coisa, não estuda não. Ela aprende lá no tecladinho velhinho que até lá na casa dela, que eu dei ela, é um pequenininho, e toca no outro que eu comprei e botei para a igreja. Ela vai, puxa um hino lá. Aquele hino veio trazendo tudo aquilo que eu estava falando com o Senhor pelo caminho no meu pensamento. O que eu quero te dizer é que se você entrar dentro dessa igreja, se você entrar dali para dentro, fica atento a todas as coisas. Porque quando nós ficamos atentos a todas as coisas, às vezes você pede alguma coisa a nosso Deus, você pede alguma coisa a Ele, ou conjectura, fala alguma coisa com Ele. A resposta pode estar numa paz do Senhor de um irmão, num abraço de uma irmã, num hino cantado aqui, ou talvez um versículo lido. Mas se você tirou a sua mente, esqueceu e foi lá para fora, o corpo está aqui, mas a mente está lá fora, você perdeu. O que é que eu entendo aqui, pastor Theo? É que Tomé andava com Jesus, era discípulo de Jesus, mas ele fez essa pergunta porque ele estava desapercebido. Não estava prestando atenção naquilo que o Pai estava falando, que Jesus estava falando. Nós precisamos, irmãos, nós não podemos esquecer a palavra. Se a palavra é pregada através de hino, através de um testemunho, ela vem trazer algo para você, você vai receber se você estiver prestando atenção, se você estiver ligado. Porque o Espírito Santo não vem só através da palavra, não, irmão. O Espírito Santo ele vem através de várias coisas. Tem gente que fala assim, parece que esse Deus que esse pessoal serve, às vezes a gente vê, parece que ele é carrasco. Eu fico pensando, a gente estava falando daquele menino. Irmãos, presta bem atenção. Aquele leão só comeu a carne. Para nada presta. Você não é isso aí que você está vendo. Eu não sou isso que você está vendo. Mas aí dentro tem uma alma, que essa é você. E essa alma, a palavra do Senhor diz que ela excede o valor deste mundo. Você parou um pouquinho para pensar nisso? Olha que aqui dentro dessa igreja tem uns valores muito maior do que todo este mundo. Você tem que entender, irmãos. Olha, tem muitas coisas, a gente como ser humano, às vezes a gente ouve coisas, e às vezes a gente fala assim, desanimei de ir para a igreja.
Esse aqui é o lugar aonde você faz o concerto. Se você não vir, você vai ficar desconcertado. Você sabe por quê, irmão? Porque é aqui que você vai aprender. E se você realmente não fizer igual Tomé e não prestar atenção, você vai se perder pelo caminho. Disse Jesus: eu sou o caminho, Tomé, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Você quer ver outro? Você vê que mesmo naquela época tinha gente desapercebida. No versículo 8, está aqui Filipe perguntando: mostra-nos o Pai. Ah, pelo amor de Deus, irmão. Filipe era igual eu e você, irmão. Só que para ele fazer essa pergunta aqui, ele está desapercebido. Será que Jesus nunca tinha falado sobre isso? Jesus está dizendo assim: eu vou para o Pai, eu vou para o Pai, eu vou para o Pai. Eu só faço as obras que o Pai me manda fazer. E o Pai está em mim. Não é isso que essa própria palavra aqui, se você ler o texto todo, você vai conferir que ele está no Pai e o Pai está nele. E além disso, o Espírito Santo. São três. Nós precisamos, irmãos, realmente esquecer as coisas dessa terra. Se alguém te ofende, não preocupa não. Não perca a comunhão com o Pai. Não perca. Não perca. Sabe por quê? Você tem que entender o seguinte: às vezes pessoas que se dizem crente estão dentro da igreja com você. E às vezes fala palavra que você fala assim: poxa, um crente falar isso comigo? Poxa, um servo de Deus é membro da minha igreja, me falar isso. Você tem que entender o seguinte: se nós não estiver atento a todas as coisas, nós erramos. Sabe por quê? Você imagina, quer ver outro? Pedro. Pedro está junto com Jesus. Jesus está falando para eles. Jesus está falando para eles que ele vai ter que passar por uma trajetória para morrer numa cruz, para hoje nós estarmos aqui e ter liberdade de falar com ele. Pedro, humano, usou a sua própria boca para falar besteira. Não, Senhor, eu morro no seu lugar. Sai para lá, Satanás. Na verdade, ele falou isso para Pedro? Não. Porque ele estava enxergando quem estava usando ele, porque deu lugar naquele momento. Então, amado, por isso que nós temos que estar atentos. Nós temos que ter muito cuidado para nós não dar lugar. Eu digo muito para minha esposa, está filmando? Ela vai saber. Eu também sabe. Mas eu falo sempre com a minha esposa, às vezes a melhor coisa que tem, sabe o que é? Fechar a boca. Quem fala menos, peca menos. É verdade. Eu já estou encerrando, irmão. Você quer ver uma coisa, irmão? Talvez você não pensou nisso ainda, mas eu faço isso direto. Há pouco tempo atrás, um pastor chegou conversando comigo, e a primeira coisa que ele falou assim: rapaz, o pastor Theo e não sei o que e tal, e começou a falar assim: pastor Theo? Onde é que é esse pastor? Não, melhor. Falei: não. Lá não tem esse pastor, não. Esse pastor Theo que você está falando não é aquele lá, não. Daquela igreja lá, não. Não é. Mas não é mesmo. Você pode estar falando de outro pastor Theo. Esse pastor Theo que você está falando é da onde? Porque daquela igreja lá não é.
Sabe o que é que você faz? Você corta o mal pela raiz. Falei assim, rapaz, você não conhece aquele pastor. Se é aquele que você está querendo falar dele, você não conhece ele. Todas as vezes que alguém trazer alguma coisa ruim para você, de alguém, dá um jeito de cortar, meu. A sua boca, a sua mente, o seu corpo, a sua alma está para adorar o Senhor, para viver com a presença do Senhor. Irmãos, ó, eu não conto essas coisas para poder me vangloriar, porque eu não preciso disso, eu conheço o meu Deus. Eu conheço o meu Deus e sei o que Ele tem feito por mim. Eu sei o que Ele tem feito por mim. Eu trabalho com Ele na bancada. Eu hoje estou com minha oficina dentro de casa, graças a Deus consegui resolver. E não precisei de atrapalhar um pouquinho ele aqui. Mas, ó, arranjou lugar e disse assim, leva a sua oficina para lá. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quantas vezes eu estou com um aparelho difícil na bancada e eu tento de todas as formas, não consigo, mas de repente, eu falo assim, Espírito Santo, eu sei que o Senhor está comigo aqui. E aí? Dá uma luz aí. Oh, amado, como é bom ter intimidade com o Espírito Santo. E de repente, quantas vezes os olhos aí em cima da peça que está com defeito. Troca aquela peça ali. Isso foi milhares de vezes, não é uma vez só não. Aí tem gente aí que vive pregando que aquilo que a gente pode fazer, Deus não faz, Deus faz qualquer coisa por você. Você tem que entender que Deus faz qualquer coisa por você. Você não tem que se preocupar, não. O que Ele te requer de você é isso aqui, ó, é que você ame, é que você viva em paz. Como Hebreus capítulo, acho que é 12, capítulo 12, versículo 14, se não me falha a memória, segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá. Aí você fala assim, rapaz, mas tem coisa que é difícil. Mas perdoe, não deixe seu coração sujo. A morada do Espírito Santo é aonde? Você não é templo? A morada dele não é aqui no seu coração? Não é? E você pode ficar guardando lixo aqui? Tem gente que guarda rancor, guarda mágoa, guarda lixo, fica guardando lixo. Carrega 2 bolsas. As coisas boas você coloca aqui, o lixo, joga ali, joga fora. Descarta. Eu só quis fazer vocês entenderem aqui, irmãos, porque o Senhor faz a gente entender. Quando a gente lê a palavra, Ele vai nos orientando e mostrando a verdade. O que nós precisamos é viver a presença do Senhor. O nosso coração, a nossa alma, o nosso corpo tem que estar purificado. Você pode abandonar. E todas as coisas que você abandona, você pode ter certeza, é um alívio. Você quer ver uma coisa? Eu tinha mais ou menos umas 2,608 lotadas de material. Eu peguei um bocado, o resto eu fechei o olho e disse assim, joguei tudo fora. Aquilo me deu uma paz, irmão. Porque lixo, irmão, lixo. Coisa ruim. Não guarde mesmo. Quando uma pessoa se levantar alguma coisa contra você, ore por ela. Jesus abençoa. Eu perdoo ela. Eu sei que ela vacilou lá, ela deu lugar ao inimigo. Porque Pedro deu lugar ao inimigo. Era discípulo. Isso custou caro para ele.
Você lembra quando Jesus estava para ser crucificado? O que acontece com ele? Você estava com ele. Eu não. Mas você estava lá. Eu não. Mas eu acho lindo quando a Bíblia fala que quando ele, pela terceira vez, ele nega Jesus, o olhar de Jesus para ele. Você lembra que eu falei com você? Antes que o galho cantasse, você me negaria 3 vezes. Eu tenho o costume de dizer que foi esse momento que Pedro se converteu. Se realmente se entregou. Ele disse, agora não tem mais jeito. Ele ainda, meu amado, não perca o seu tempo não. Jesus está às portas. Nós não sabemos o que vai acontecer nesse 2026. Você está vendo o nosso país, não vou nem falar lá de fora. Olha o nosso país como está. Mas você está aqui, você ainda tem liberdade de adorar Ele. E eu estou encerrando, em 5 minutos eu encerro, irmão. Em 5 minutos eu encerro. O pastor levantou uma oração na matriz. Eu fiz a mesma coisa lá na roça. Não passa um culto se pelo menos 20 minutos não for de joelho dobrado. Quero te dizer uma coisa. Tem mudado muito o tipo de culto. A liturgia mudou. As coisas mudaram muito. Para melhor. A oração tem poder. Mas enquanto pessoas estão morrendo lá fora, nós temos agora um país agora que está se convertendo ao Senhor. Está vivendo na presença do Senhor. Tem pessoas que se aceitar Jesus morrem. Eles querem morrer, mas querem aceitar Jesus. Você pode adorar o Senhor aqui em qualquer lugar que você esteja, irmão. Você pode pregar a palavra aqui com toda liberdade. Nós somos o único povo que pode fazer isso. E às vezes a gente perde tempo. Mas nós precisamos dar fruto. Graças a Deus que eu nunca quis pastorear. A minha bola está lá na roça. Mas eu sou uma pessoa que eu nunca digo não. Pastor, não. O meu pastor, não. Porque ele está acima de mim. Eu devo a ele obediência. Você está entendendo? É assim que nós devemos fazer. Se o pastor te pedir para você fazer alguma coisa, faça com muito carinho, muito amor. Sabe por quê? Ele não, eu posso até te dizer, ele não vai te recompensar. Não vai. Ele não vai te recompensar. Mas aquele que é o dono da obra vai te recompensar justamente. Ele pode até fazer um elogio aqui e você ficar até alegre, mas aquele que vai te justificar, aquele certo é aquele que está lá em cima. Sabe por quê? Porque ele te conhece por dentro e por fora. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe quantas células tem no seu corpo. Encerrando, não se preocupe não, mas não perca o teu tempo de vir para a igreja e ficar desatento não. Presta atenção em tudo que acontece aqui, porque você pode ter certeza que Deus sempre traz alguma coisa para cada um de nós. Ninguém volta vazio, ninguém. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Quero ler o versículo 30 aqui para nós encerrarmos. Versículo 29, versículo 30 diz assim: eu vos disse, agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vos acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Você
sabe por que Jesus falou aquilo ali naquele momento? É porque ele sabia que o inimigo da nossa alma, ele não tem poder de estar a todo momento perto de você. Não tem. Mas naquele momento, o que o Espírito Santo me faz entender aqui, que o diabo estava bem longe. Ele estava tentando outras coisas. Mas enquanto Jesus estava ali conversando com os discípulos, ele vem se achegando. Jesus, como vê o espiritual e vê o material, ele disse, ele está se aproximando. Ele não precisa ouvir isso aqui. Isso aqui são para vocês. Por isso, irmão, fica firme. Fica firme. Não deixa que nada venha te abater. Às vezes, pessoas da família da gente tentam nos abater. Jesus disse que ele veio para fazer o quê? Que há confusão, você acredita? Dentro de cada sessão, confusão. Por que isso? Sabe por quê? Porque às vezes alguma pessoa da sua família não concorda com isso que você está fazendo. Então vai existir. Mas não se preocupe não, continua mantendo firme nas promessas. E quando você achar que há alguma coisa indiferente, sabe, que você achar erro, pare, olhe para o alvo. Quem é o alvo? Jesus. Nele você não vai achar sombra de variação. Amém, irmãos? Que Deus possa continuar abençoando a cada um dos irmãos. Eu vim aqui só para dar um abraço no meu amigo. Mas Jesus sabe por quê, né? Então, você vê como é que Jesus faz. É assim. Então, que Deus possa continuar.